Compartilhando vivências, anseios e emoções. No ar, Vozes do Coração com Wilsa Dantas. Boa tarde, gente. Mais uma edição do programa Vozes do Coração do Instituto Vidas aqui na Rádio Sol Leste FM 104,9. A rádio que tem uma audiência sensacional com mais de 20 anos, quase 30 anos de audiência aqui em Eusébio, Pindoretama e Aquiraz. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradeço a Deus, doutora Fabiana, doutor Edson, que nos dão essa oportunidade. E hoje, nesta tarde, aqui com o Gabriel, com o Brad e a querida doutora Lilian Gondim, que aceitou esse nosso convite para estar hoje aqui com a gente, compartilhando conhecimento. E isso é muito importante para a gente, para esse programa. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Nós nos sentimos honrados com a sua presença. Ai, obrigada. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos, a todas que estão nos ouvindo, nos assistindo. E é uma satisfação estar aqui na Sol Leste, né? Na FM 104,9. Muito bem, doutora. Aqui é o programa Vozes do Coração, né? Esse programa, vou falar um pouquinho do programa para os seus ouvintes. O programa Vozes do Coração tem o intuito de linkar pessoas e serviços e também trazer o conhecimento de outras pessoas sobre os serviços, né, de assistência. Existem muitas pessoas que desenvolvem inúmeros projetos sociais nas comunidades, que têm muita importância, que faz tão bem à sociedade e que precisam ser conhecidos, ser vistos, né? Para que os usuários tenham conhecimento e esse serviço chegue até as pessoas que precisam. Então, o programa Vozes do Coração tem o intuito de ouvir aquelas mães que têm suas crianças com necessidades especiais, com deficiências, que são inúmeros perfis de vidas, né? Inúmeras histórias de vidas, vivências diferentes. Da criança que tem deficiência física total, da criança que tem deficiência física parcial, outras síndromes. Então, são mães que fazem aí um auê para poder criar seus filhos, né? Enfrentando a desigualdade social, enfrentando a luta pela sobrevivência, o preconceito, a inclusão. Então, assim, são muitas lutas e, ao mesmo tempo, tem um amor sensacional, né? Que muda diagnóstico de médico, né? Para aquela criança, que muda transforma essa dificuldade, essa luta em amor, em proteção, em cuidado, né? Então, a ideia é ouvir essas mães atípicas, ouvir também outros projetos sociais. Eu costumo sempre citar o projeto Marta, Instituto Marta. Instituto Marta é um programa, uma instituição que escuta mulheres que sofrem violências. Então, assim, o Instituto Vidas, ele presta assistência a mulheres que têm crianças com deficiência e que faz aquele acolhimento patrocinando terapias para as crianças, cursos, capacitação profissional para essas mães, assim como um apoio à segurança alimentar. Né? E assim, as mães do Instituto Vidas hoje têm o conhecimento que o Instituto Marta abraça essas mulheres que sofrem violência, o Instituto Marta faz esse acolhimento dessas mulheres que sofrem violência, e ali elas são ouvidas, são acolhidas. Eu tenho certeza que muda, né? Quantas mulheres não já procuraram o Instituto Marta com intuito de suicídio? E foi transformada, né? E foi renovada. Então, assim, o programa Vozes do Coração tem o intuito de fazer esse link, de trazer essa informação para as pessoas de outros projetos sociais que fazem tão bem à comunidade, que precisam ser vistos, que precisam ser lembrados, né? Reconhecidos e ajudados. E nós temos aí o poder público, né? Que precisa conhecer as necessidades dessas mães, que precisa conhecer a necessidade de cada comunidade para que venha apoiar, que venha abraçar. Há poucos minutos eu até falei para a senhora que há 10 anos atrás, né, a dificuldade que era, né, de inclusão, do enfrentamento ao preconceito e até mesmo da informação. É como a gente recebeu aqui o doutor Hugo Porto, e aí ele falou para a gente,
Foi fantástico a explicação que ele deu e realmente a gente sentiu que era uma verdade. As crianças antigamente eram tratadas como mongoloide, né, como retardadas, e aí iam para o Hospital do Coração. E hoje não, hoje tem a informação de que é um autismo, de que é um TDAH, que tem tratamento, que pode ser melhorado, que não tem cura, mas pode ser melhorado. Então, essa informação é muito importante. Então, esse veículo de comunicação rápido, né, que é a rádio, que é a internet, traz essa facilidade para a gente. Então, falando para os seus ouvintes, o que é o programa Vozes do Coração, o intuito dele, a proposta dele para uma sociedade, né? A ideia é essa. E por isso que estamos aqui com a doutora Lilian Gondim, essa honrosa presença, que vai trazer também muita informação para a gente. Doutora, me fale um pouco de você, da doutora Lilian. Nós agora queremos saber sobre a doutora Lilian. Ok, coisa boa. E assim, já venho lendo, né, alguma coisa sobre o programa Vozes do Coração. Realmente é uma luta que é diária, né? Então, assim, é importante que todos nós possamos estar envolvidos e apoiar. Porque muitas outras pessoas, às vezes, acham ou acreditam que não é possível, mas está lá. Tem instituições que realmente que apoiam mães, apoiam pessoas que realmente têm dificuldade em saber do assunto, em cuidar e tratar do assunto como deve ser, né? Respeitando cada pessoa, cada criança, cada mãe, cada mulher. E, assim, Lilian Gondim é uma pessoa que é uma aprendiz. Além de maravilhosa. Sou uma aprendiz, gosto de estudar temas que nos envolvem como ser humano. E, então, assim, passo por aprendizagens, mas eu nunca engesso. Então, a minha carreira foi dentro do jurídico, né? Sou formada em Direito, tenho especializações de Direito de Família, porque foi o olhar que mais me impressionou. Como é que eu vou saber do direito da sociedade sem antes saber da família? E a sociedade é formada por famílias. Sim. Por isso que o direito de família, sucessões, isso tudo me chamou muita atenção. E o cuidado da família para também com a comunidade, que são várias famílias unidas. Então, isso já me deu um abraço maior de realmente ir atrás das causas, ir atrás do valor de justiça, né? E entre esses tempos, esses trabalhos, conheci o Ministério Público, conheci o trabalho do Programa dos Núcleos de Mediação, me tornei mediadora. E aí comecei a trabalhar justamente nesse fortalecimento das pessoas, das famílias, das comunidades, em realmente falar dos seus valores de justiça, de seus respeitos. E eu me senti muito próxima ao concretizar da justiça. Ver a realidade de várias pessoas, né? Isso me trouxe muita aprendizagem para buscar também no aspecto da educação. Então, eu fiz várias especializações e também um mestrado em políticas públicas, porque como trabalhar em prol dessas pessoas, né? Do que elas vinham com os temas e assuntos que são pertinentes ao nosso ordenamento jurídico, à nossa justiça brasileira. E isso fez com que traçasse realmente vários projetos. Hoje eu trabalho, né, com um desses projetos que é uma política pública, que são as práticas da mediação, as práticas da justiça restaurativa, a cultura de paz em si, e várias temáticas que corroboram com isso. Então, não é só a educação familiar, não é só a educação escolar, mas a educação que vem realmente unindo família, comunidade, sociedade, para aquilo que a gente realmente quer do diferencial. Queremos sobreviver e conviver bem uns com os outros. Então, essa é a nossa meta. E isso me fez garantir cada vez mais aprendizagem. Então, eu hoje sou professora também universitária, trabalho orientando justamente esse olhar, né, do que a gente está querendo para o nosso futuro e para com quem a gente vai conviver. E também sou assessora técnica da Secretaria da Proteção Social na assessoria de mediação, justiça restaurativa e cultura de paz. Doutora, eu vou dizer, esse seu currículo aí, já fiquei até cansada. Não dorme mais. Não tem tempo para dormir. Gente, que maravilha. E é tudo casadinho, né? É uma profissão que puxa a outra, que vai conhecendo, né? E isso é fantástico. Então, nós estamos aqui com a pessoa ideal para falar também sobre os nossos anseios de sociedade, de pessoa com deficiência. Sim. Você vai levar hoje uma escuta ativa. Muito bom, muito bom. Muito boa. Doutora, o que é comunicação não violenta?
Pronto, a comunicação não violenta, ela é uma temática, é um assunto que está entre todas as nossas relações. Então, não tem como a gente falar, mas isso aqui é uma metodologia, isso aqui é uma prática, isso aqui é uma vivência. Ela realmente traz esse olhar, né, de prática, de vivência, mas ela está inserida na forma como a gente se relaciona com os outros, na forma como a gente convive com o outro. Porque a comunicação não violenta, ela está inserida na forma como eu falo com o outro, na forma como eu escuto do outro, né? Então, é uma troca de informações. Ela nasce de uma luta, né, de perspectiva de compreender realmente o que as pessoas estão ali a dizer, vinda de um americano, que é o Marshall Rosenberg, ele já é falecido, psicólogo americano, e ele teve uma vivência de justamente as pessoas não se escutarem, e isso chamou a atenção dele. Então, assim, eu posso ficar revoltada, eu posso ir a partir para uma briga, eu posso ir a uma questão realmente até de violência por não ter me comunicado ou escutado ao outro, ou me fazer ser escutado, que isso é o mais importante. Então, assim, às vezes você tem um direito ali adquirido, mas você não consegue nem falar sobre esse direito e nem fazê-lo ser entendido para com o outro. Então, a comunicação não violenta, ela é uma temática, um assunto tão primordial, tão importante, que a gente acaba também corroborando para aprender ou reaprender a escutar. Então, ele traz essa temática, foi um estudo muito aprofundado dele, década de 60, 70, 80, e passou a crescer para o mundo todo. Várias nações trabalham com a CNV, que ela é considerada, né, a comunicação não violenta CNV, mas ainda advindo da cultura de paz que Gandhi já vinha trazido, né, nas suas práticas, nas suas experiências na Índia. Então, o Marshall Rosenberg, ele conseguiu trazer dentro da psicologia, dentro de uma seara de ciência, a forma como a gente comunica com o outro, a forma como é importante sabermos se o outro nos entendeu, se nos fizermos entendidos, e isso abrir uma oportunidade de não ser tão acelerado na mensagem que eu quero passar, mas olhar com cuidado aquilo que está querendo ser passado, ou como está sendo passado, né? É um desafio grande dos dias de hoje, né? É verdade. Doutora, como é que ocorre a CNV? A CNV, pelos estudos de Marshall Rosenberg, ele separa na sua obra, que é sobre comunicação não violenta, 4 componentes, né, em 4 formas de acontecer a comunicação. Primeiro, ele traz a observação. Primeiro, a gente observa o que está sendo trazido, o que está acontecendo, como está sendo dita. Primeiro, observa. E a gente tem um péssimo hábito ou cultura, digamos assim, de rotular. Então, eu vou dizer já o que eu acho que é. O achismo. Eu não tenho certeza, eu só acho. Então, eu não cheguei a comunicar ao outro o meu pensamento e eu já rotulo, né? Então, pode ser verdade, como também pode não ser. E muitas vezes o achismo é só o que eu acho que sei. E aí a observação, ele pede para que a gente faça esse olhar sobre o contexto do que foi falado, sobre o contexto que foi passado e observar toda a cena do que aconteceu. Eu posso chegar aqui e bater a porta forte e outra pessoa, vale, a Lília está estressada. Puxa, hoje vai ser, né? Hoje, vamos esperar, né? Porque a pessoa já acorda batendo na porta desse jeito. E aí, se a pessoa perguntar, Lilian, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, porque perguntou. Não, porque tu bateu a porta forte, não foi o vento que puxou. Então, assim, são situações que, se eu não souber observar o que está acontecendo, eu posso empregar um rótulo para desqualificar ou desmerecer a pessoa e não saber realmente da situação como contexto. Então, observar antes de mais nada, não rotule primeiro. Não propaga algo que você não tem certeza. Então, primeiro observe, veja como estão as coisas e se aproxime da pessoa para fazer a outra etapa. Como são 4, né? A primeira, observação. A segunda é perguntar como a pessoa está. Como é que está o sentimento dela naquele momento? Então, vou pegando a cena anterior. Se a Lilian chega e bate a porta forte,
perguntar, Lília, como é que está? Como é que você está se sentindo? Aí, não, eu estou bem. Por quê? O que foi? Não, você bateu a porta forte ou aconteceu alguma coisa? Não, foi o vento que puxou, mas eu estou bem sim. Isso é uma forma de conseguir nos aproximar da pessoa e saber que aquele rótulo do achismo não é verídico. Então, quando eu perguntar da pessoa o sentimento dela, antes de rotular, dizer, a pessoa está estressada, a pessoa acordou de mau humor, agora a gente vai, né, usa ironia, usa sarcasmo, a gente já vai falar sobre isso também. A segunda etapa do Marshall-Rosenberg é a gente saber como o outro está se sentindo como pergunta. Eu não sei se a pessoa está bem ou está mal. Como eu não sei, eu tenho que perguntar a ela. E é uma forma da gente se aproximar do outro, né? Saber do outro. Só ele para me dizer como ele está. Né? E às vezes aquela pergunta faz fazer uma autorreflexão naquela pessoa. Vixe, será que eu tô... Como é que eu tô mesmo, né? A gente está tão ligado no automático que passa por cima até dos nossos quereres, das nossas dores, dos nossos intuitos, né? Então, é uma forma de humanizar. E aí ele traz isso. Quando você querer saber o que é que a pessoa está sentindo, pergunte a ela. Então, a segunda etapa seria perguntar sobre o sentimento. E a necessidade? A necessidade é a terceira etapa. Ela é a raiz da nossa emoção, ela é a raiz do nosso sentimento. Eu me sinto triste devido a alguma coisa, eu me sinto alegre devido a algo que aconteceu. Então, nós temos um sentimento, mas a raiz dessa emoção é uma necessidade ou falta dela. Eu estou chateada porque ninguém percebeu isso e isso. Então, eu tenho uma necessidade que ali foi esquecida por alguma situação. Então, eu faço também uma pergunta para saber, precisa de algo, né? Precisa de algum apoio, precisa de alguma ajuda, deseja algo? Essa pergunta de saber o que é que o outro precisa está caindo no nosso dia a dia. Então, isso fica fazendo com que as pessoas se tornem caladas. Não, ninguém precisa saber do que eu preciso, porque isso é fraqueza, né? É fraquejar. E não é enfraquecer. Isso também é uma cultura que foi rotulada para a gente. A gente não pode dizer que precisa de algo. Né? Tem que ser forte, aguente firme e forte. Não é assim. Então, se a pessoa tem que aproximar do outro e perguntar, você precisa de algo? Deseja alguma coisa? E a quarta e última etapa, ela é casada com a necessidade, porque é um pedido. A gente aproximar do outro, mesmo querendo saber sobre os seus sentimentos, sua emoção, ou o que ela precisa, a gente dizer que está ali para apoiar. Mesmo que eu tenha o meu limite, se eu não conseguir, eu já vou atrás de quem possa conseguir por mim. Isso é uma visão de comunidade. Nós estamos juntos em apoio. Eu posso não ter um filho que necessita de algo, mas eu tenho um vizinho que tem um filho que necessita de algo. E isso reverbera em todo um contexto daquelas pessoas que convivem juntas, se é no mesmo condomínio, se é no mesmo bairro. Então, as comunidades, o nome já diz, nós estamos em comum, estamos vivendo ali naquele mesmo local. E não se afetar com o que acontece com o vizinho, aí isso dá uma noção, um olhar, abre o procedimento de justamente você se aproximar das pessoas. E não ser muito rápido, mas saber perguntar o que sente, o que precisa, se você pode ajudar, no que pode ajudar. Né? E isso é uma forma de que a gente tem, dentro dessa questão da comunicação não violenta, o Marshall-Rosenberg ele traz as duas visões. Tanto a que a gente quer saber da pessoa, do outro, como também de si. Peraí, eu observei fulano que não falou comigo. Então, como é que eu estou me sentindo com essa relação? Lília ficou chateada devido a quê? Devido a fulano não se comunicar mais com a Lília. E o que é que eu preciso? Eu preciso que ele me dê uma resposta. Eu preciso saber o que é. Então, tanto faz a comunicação não violenta ser para a própria pessoa, como ela em relação à outra. E aí é também outra coisa difícil, por quê? Porque nem todos nós sabemos o que a gente precisa. É difícil a gente olhar para si e ver o que precisa, o que sente, né? E isso dá uma abertura para procurar justamente psicólogos, profissionais da saúde mental, emocional, né? Saber que nem tudo a gente suporta ou deve suportar sozinho, às vezes a gente tem que se comunicar, ter um apoio, ter alguém para nos auxiliar nessa questão, porque às vezes a gente pode ir para um buraco profundo, emocional, e não saber como retornar. Então, a comunicação não violenta, ela é uma proposta, é um tema, é um assunto que realmente precisa ser exercido todos os dias, precisa ser praticado todos os dias com todas as pessoas, seja no âmbito escolar, familiar, comunitário, equipe de trabalho,
até mesmo em órgãos públicos ou em instituições diferenciadas como município, estado e federal. Se não tiver uma comunicação em saber, nós somos o Brasil, nós temos brasileiros, nós somos o Ceará, existem cearenses, eu não posso fazer distinção, né? E rotular aquele merece, aquele não merece. Aí a gente estaria cultivando justamente o quê? A não comunicação humana. Eu não digo mais nem não comunicação não violenta, mas sim, cadê a humanidade na forma como a gente conversa, trata as outras pessoas? E também como você se trata. Tem gente que é muito pessimista consigo. E isso também vai afetar, né? É verdade, doutora. Doutora, o que é escuta ativa? Qual é a diferença entre ouvir? O que é escuta ativa e a diferença entre ouvir? Olha, quando a gente fala de comunicação, tudo está inserido. Sim. Até a linguagem não verbal, ela é muito importante, que é a forma como o corpo comunica. Ainda bem que nós estamos em um território que é nascedor de indígenas. Por quê? Porque a bandeira dos indígenas é a pintura do corpo. Então, assim, eu não tenho bandeira. Eles têm justamente a cor, a forma como eles pintam o corpo. E isso traz justamente, esses são os tapajós, esses são os tremembés, né? Esses são o grupo indígena X, Y, isso sim. Então, se nós temos as pinturas no corpo, a gente também tem as pinturas que vêm do egípcio, que é a maquiagem. Nós temos as outras pinturas, que são as tatuagens. Todas elas têm uma comunicação expressiva. Toda tatuagem tem uma história interessante de saber o que marcou, o que foi, quem fez, homenagem a quem. Então, se o corpo expressa, imagine a formalidade na voz, na expressão. Então, isso também faz parte da comunicação e não pode ser ignorada. A forma como a pessoa coloca o cabelo, pinta o cabelo, deixa, né? Tudo isso, a cor da roupa, o seu jeito de se vestir, é uma identidade da pessoa. É verdade. Né? Então, a gente tem essa comunicação e de saber que ela é muito ampla, bastante ampla. E quando a gente fala da escuta e do ouvir, o ouvir ele é da saúde, é auditivo, é uma questão de fisiologia. São os sons que vão reverberando as ondas que vão atingir justamente a minha audição. Então, eu tenho um som alto, som baixo, né? Isso vai trazendo a questão só mesmo fisiológica da saúde, das ondas, né, da nossa audição. Já a escuta, ela vai para além da audição, ela vai para uma atenção. Por quê? Porque na escuta eu tenho que olhar para o outro. Na escuta eu preciso enxergar como está o outro. Como ele está sentado, como ele está em pé, em que posição, como ele está, se as pernas estão voltadas para a porta. Será que aquela pessoa quer ficar ou ela quer ir embora? Né? Então, tudo tem um significado. E aí é interessante que eu não posso falar com o outro simplesmente de costas, de lado, olhando para o celular, como muitas vezes nós vemos isso. Tanto na família, como no trabalho, como vários... No almoço eu estou olhando para o celular, ou seja, qual a comunicação você está dando atenção? A que escuta você está dando atenção? A quem você está dando atenção? Então, essa questão de perguntar, meu filho foi tudo bem na escola e está fazendo uma coisa. Aí a pessoa foi tudo bem, tchau. Né? Então, você não viu a expressão do rosto, o olhar, né? Que diz muito, até poetas falam que o olhar é o espelho da alma. Então, tem que fazer essa troca, tem que ter essa atenção, esse tempo para dar atenção. A gente tem que agora comprar tempo para dar atenção, porque a gente está deixando de ser humano e sendo mais máquina. Então, quando a gente traz a escuta ativa, é justamente essa, dar uma escuta atenciosa para aquela pessoa. Ver a forma como ela respira, se ela está ofegante, então há um impacto, né? Se ela está bem, como é que ela está, se ela sorri com os olhos, né? E tudo isso traz uma informação de escuta atenciosa, não somente por ouvir, mas por ter essa atenção junto. Então, a voz sai embargada, a voz sai gaguejando, a voz sai suave, sai vibrante, porque a emoção está ali empregada naquelas palavras, como se fosse, por exemplo, um casal que não está muito bem no relacionamento, e ele diz... Bom dia, meu amor. Assim, né? Então, essa pessoa não está muito, né? Oh, meu amor, bom dia. São formas diferentes de você escutar, de você dar essa atenção. Então, até mesmo a voz, ela sai diferenciada e isso também é uma forma de comunicar. É a paraverbalização, né? O paraverbal, ele mexe com o tom de voz também. Então, tudo isso é interessante a gente estar tendo essa escuta atenciosa. Doutora, essa é a forma de realizar a escuta?
Sim, você estar atencioso, parar de fazer algo para ter atenção àquela pessoa que está a comunicar, que está a expressar, né? Se é por som, por exemplo, uma banda de música está tocando, as pessoas dão só um olhar para o vocalista, na verdade a banda toda está tocando. A banda toda está expressando ali o som da música. Então, é a forma como a gente dá atenção a todas essas pessoas. É uma pessoa que faz um serviço de servir, de limpeza, né? Todas essas pessoas a gente tem que olhar, tem que observar, agradecer. Todos fazem parte daquela existência. A comunicação não violenta que o Marshall Rosenberg traz e corrobora com a aprendizagem da escuta é que dê tempo de olhar, de perceber quem está ali na existência. São 2 pilares, eu costumo dizer que são 2 pilares, o pilar da existência e da identidade. A gente está vendo muitos adolescentes se jogarem para a violência, não ficar com família, não querer saber do que é família, porque justamente ali não está o existir e a identidade deles. Né? Acolher a identidade, acolher a existência, isso faz toda a formação de um ser humano, né? Eu tenho minha crença, eu tenho minha fé, mas eu também tenho o meu existir, a minha identidade. Então, por que não acolher, por que não escutar dessa pessoa, né? E ninguém vem para a nossa vida à toa. Todos nós temos algo para ensinar e para aprender. Então, fulano é diferente de mim, mas veja o que na diferença dele te incomoda. E isso faz com que veja que você pode aprender a acolher e aceitar as pessoas em suas diferenças. Esse aluno ou esse estudante é muito trabalhoso para mim. Veja que outra metodologia como professor você pode exercitar. Porque isso sai da caixinha, sai dessa questão muito cômodo. Então, vamos reaprender. As pessoas elas têm que ter gosto pela vida, garra pela vida. Nós estamos aí para comemorar a questão da consciência negra, né, no 20 de novembro, por conta de justamente quantas garras, quantas lutas foram precisas para que hoje a gente soubesse o que é liberdade. De ir e vir, de escolher o trabalho, de escolher o que quer, de eu vou morar, não vou morar sozinho. Você é livre. Você sabe o valor que tem uma liberdade? Então, assim, as pessoas hoje parecem que têm as coisas... É fácil. Gente, agradeça todo o tempo. Então, a comunicação não violenta, ela veio para olhar para o ser humano. Né? Então, é além de metodologia. É verdade. E o olho no olho é o que mais responde a pergunta, né, doutora? Isso. Da comunicação. Isso. É o olho no olho. É parar tudo para ouvir, para sentir, né? Estou aprendendo aqui com a senhora, viu? Doutora, quais são os bloqueios na realização da escuta? O bloqueio é justamente você não dar atenção, né? Mas tem vários bloqueios. Por exemplo, existe aquela questão da ilha de computadores, né? As mesas de trabalho, a maioria tem um computador na frente um do outro. Gente, isso é uma barreira terrível. Porque a pessoa tem que flexionar a cabeça, falar por trás da tela do computador. Fulano, é isso aqui. Não, cadê fulano? Eu quero olhar para fulano. Hoje eu vou catando os olhares. É terrível. Não quero paquerar, tô querendo olhar para você. Né, para sentir justamente a tua demanda, a tua questão, né, a tua fala. E aí, então, computador, a tela, ele barra. A tela do celular, então, é a primordial, é a terrível, porque eu estou na tela e acho que eu estou me comunicando com todo mundo, ou então aquela mensagem escrita ou verbalizada, acha que está conseguindo passar a comunicação que você quer. E muitas vezes a gente já viu que não é. Acha que resume tudo, que né? Que fala tudo. E aqueles que escutam em velocidade 2. Sim. Não, gente, não. Eu quero sentir a respiração do outro, né? Então, isso faz com que a gente comece a ver que é uma barreira. A forma de você estar num local e tem uma divisória, uma porta, uma janela que, às vezes, impeça realmente de você ter aquela comunicação. Então, isso não é que... Lília, mas é tudo que eu vou falar com o outro, eu tenho que deixar essa barreira? Não, se for assuntos que é importante o outro saber. E aí vem de cada um. Por exemplo, já é para você saber fazer isso. Porque há muito tempo nós fazemos isso. Essa questão de saber que o outro vai entender por osmose, por telepatia, isso não é humano. Ninguém, por mais que você conviva com a pessoa com mais de 15 anos de relacionamento ou 40 anos na família, isso jamais faz você entender que o fulano quer isso, ponto final. Quer desse jeito. Isso não existe. As pessoas mudam
todos os dias. Então, por isso que é uma questão de não rotular, mas tomar cuidado com relação, né? Ah, mas eu convivo com fulano já é para saber. As pessoas mudam. Então, esse hábito, ele pode mudar, esse gosto, a pessoa pode mudar. O entendimento já vai mudar. Olha, eu não quero mais saber desse assunto. Aí a pessoa volta com o assunto, aí a pessoa já começa a brigar, porque você realmente vai cavando situações para briga, assim, para conflitos que realmente venham a existir. E então, essa forma como tem os bloqueios, é necessário que a gente diminua. O máximo que puder diminuir é necessário. Pessoas que não têm tanta facilidade de convivência, por exemplo, tem limite de tolerância. É aí outro cuidado. Procure se comunicar mais próximo a essa pessoa, porque realmente qualquer falha de comunicação, distância, vai gerar rótulos de desentendimentos gratuitos. Então, se eu não entendo fulano, se eu não compreendo muito fulano, eu vou buscar justamente me aproximar para ter uma comunicação melhor com ele, para poder entender melhor dessa pessoa e ele me faz, e eu ser feita, né, para entender, né, me fazer entender com ele. Então, as barreiras são justamente aquelas coisas pequenas do qual eu posso não ter atenção com o outro. E aí é que a gente tem que tomar cuidado. Ah, vamos conversar, pode falar aqui, a gente vai andando e vai falando. Será que é o melhor momento? Será que é o melhor espaço, lugar? Né? Aí a pessoa desiste. Não, pode deixar, não tem nada de importante. E ela tinha escolhido para você ser a pessoa com quem ela iria falar. Então, é assim, mais uma vez, é uma existência humana na minha frente, é uma identidade de uma pessoa que naquele momento poderia procurar qualquer outro, mas decidiu que você fosse a pessoa com quem ela fosse conversar. Então, isso dá um olhar de importância, né, de ser humano. Ouvi uma fono num curso que eu fiz há muito tempo, não recordo o nome dela, e ela disse que as nossas cordas vocais são que nem digitais, são únicas. Então, se eu posso tocar aqui um fígaro e chamar qualquer tenor para cantar, ele pode acertar as notas de fígaro, mas não vai ser a mesma voz. Cada um tem a sua única voz. Então, por que nesse momento a gente não dá atenção àquela pessoa que está sendo única, né? É isso que a gente precisa ter atenção, mas existem vários bloqueios, muitos. Doutora, eu até vou fazer aqui um relato espontâneo. Pode. Sobre escuta. Tinha um rapaz lá no bairro que a gente morava, o nome dele era Dislano. Ele era homossexual. E ele enfrentou muitas guerras familiares para ser aceito, né? E esse rapaz, ele estava com dificuldade muito grande psicológica. E eu passei na rua, eu vinha de carro, eu já não morava mais no bairro. Eu passei, olhei para ele e meu coração palpitou para falar com ele. Se eu vou falar com ele, vou parar para falar com ele. Aí, ao mesmo tempo, rapidamente, eu pensei, não, eu venho depois. Depois eu venho conversar com ele. Mas eu senti naquela hora uma vontade de parar e conversar. Só que aí algo mais forte me fez passar direto e não ouvir. E aí eu não conversei com ele. E na madrugada, nesse dia, na madrugada, esse rapaz se suicidou. Eu passei muitos dias com essa angústia, com essa, sabe? Assim, talvez ele, né? Talvez eu fosse conversar com ele e eu pudesse ter ajudado, ouvido ele ou tentado compreender, né? Porque eu também faço um trabalho social, né? Então, assim, de alguma forma, não é a minha área, mas de alguma forma eu poderia ter ajudado. Então, eu levei muito tempo para absorver essa minha falha. E hoje, isso me doeu muito tempo. E hoje, quando a pessoa fala, eu solto tudo, né? Eu solto tudo para ouvir. Às vezes eu tô com saudade de alguém, aonde for, eu vou embora, eu vou falar. Então, isso me trouxe, assim, um despertar, né? Para essa escuta, para essa atenção a qual a senhora está falando, que realmente faz todo sentido, né? Eu tive uma experiência péssima, né? Que poderia ter sido melhor. Não sei se eu iria evitar, né? Mas eu poderia ter feito uma escuta e, de repente, ter, né? Então, assim, é bem doloroso enfrentar essa parte, né? Doutora, quais os erros mais comuns que acontecem na escuta? Olha, os erros são terríveis. Não escuta, né? Não o meu, né? Não. A minha situação agora. Não, mas, assim, eu vejo dos erros justamente aquela questão de
que as pessoas acham assim, que a gente sabe escutar. A gente não aprendeu a escutar. Não, né? Infelizmente, nós não aprendemos isso na nossa cultura, principalmente brasileira, que foi uma cultura explorada, né? Não foi uma cultura conquistada, ela foi explorada e agora que estamos nas pelejas justamente de conseguir conquistar. Então, assim, há erros gravíssimos porque vai trazer muito do que nós entendemos hoje como pejorativo. E eu vou muito além. A comunicação não violenta, ela ajuda bastante as pessoas a entenderem o que é preconceito e a se ver que também tanto pratica como também recebem alguma questão de preconceito. E aí é interessante saber disso para vou trabalhar não ser preconceituoso. E é uma forma de uma aprendizagem, de uma orientação, de um cuidado, de um zelo como ser humano. Então, como erros de escuta, nós vemos o seguinte: há 6 tipos de escuta e a gente pratica as 4 piores. Só nisso aí, ai meu Deus, a gente não sabe escutar mesmo. Por exemplo, existe a escuta que é a mínima, né? Como se fosse um ouvido de mercador. Né? A pessoa vai falando e a outra pessoa não está nem aí. Se a pessoa perguntar algo para ela, ela não vai saber nem do que era que se tratava. Essa pessoa está em outro mundo, menos em atenção a quem está conversando. Então, a gente costuma chamar essa pessoa de ouvido de mercador. E a gente já tenha feito, já fez ou já recebeu esse tipo de ditado é popular. Né? Ouvido de mercador. Tem a escuta, que é uma escuta da resposta que é monossílaba, ou seja, a pessoa não tem, como posso dizer, ela não quer escutar o outro e ela sinaliza indiretamente que não quer escutar. Então, ela vai te dar respostas monossílabas. Ok, tá. Essas respostas monossílabas é porque ela não está querendo te escutar. Então, essa pessoa é um péssimo ouvinte. Ele não quer escutar, ele não quer dar atenção. Se, Lilian, uma pessoa tiver pouco tempo para escutar, como dar a resposta sem ser resposta agressiva, né? Na não escuta. Como resposta não agressiva, você pode dizer, olha, fulano, eu estou com pressa, nesse momento agora eu não posso te dar a atenção que você precisa, que você merece. Eu posso te ligar depois? Dê um feedback de atenção. Né? É o mínimo para com aquela pessoa que está naquela urgência precisando conversar. Mas aí você dá um feedback, olha, depois eu te ligo, qual o melhor horário para falar com você, para conversar, né? Porque agora, nesse exato momento, eles realmente vão estar pedindo a sua atenção para outra coisa. Mas o ideal é que ter o feedback, não fazer, é ótimo, ou tá ótimo, e quer sair, né? Então, esse sinal é de um péssimo ouvinte, né? Não quer escutar. A terceira pior escuta é aquela que a pessoa está ali narrando algo, vem narrando sobre algo, e o ouvinte, ele deixa de ser ouvinte e passa a querer ser narrador. Terrível, porque escolhem sempre as tragédias para dizer que a sua tragédia é a melhor de todas as tragédias. Eu nunca vi uma coisa louca como essa. Mas, enfim, nós temos muitos exemplos. Uma pessoa tem uma batida de carro. Não, tua batida de carro não foi nada não, cara. Olha a minha batida. Começa a contar a história, devorando o que o outro ia narrar. E diminuindo a dor daquele outro, né? Tentando diminuir, porque o desastre é o desastre de toda forma, né? Mas verdade. ele nunca vai saciar de falar. Então, essa pessoa que seria ouvinte, ela passa a ser narrador e, ao mesmo tempo, ele não deixa ninguém falar. Ele não quer escutar. É um dos piores ouvintes, né? Que não quer escutar, porque ele conta história e é continência verbal. Ele emenda com outra, é aquela pessoa que quer falar, mas de todos os assuntos. Começa a falar. Então, essa pessoa não tem como escutar, ela não escuta, né? E é um problema. E a quarta pior escuta que existe é a que não espera a pessoa contar a história e pede para ela ir direto ao ponto. Sabe as pessoas que precisam de um exercício mental para trazer aquele pico do assunto, o ápice do assunto? Sim. Acontece muito com os idosos. Acontece muito com crianças que querem contar toda a situação para chegar àquele momento, clímax da história. E, às vezes, você vai trazendo coisas bem anteriores para chegar até aquele momento.
E aquela pessoa que não quer escutar, ela, não, vai direto ao ponto, vai, diga logo o que é. Deixa de conversaria, fale logo o que é. Essas pessoas não são bons ouvintes. É necessário ter uma aprendizagem de paciência na escuta, de dar atenção ao outro, de dar o palco de fala para o outro. Então, esses 4 tipos de escuta são tratados como 4 erros, né, para não escuta. Então, isso faz justamente você não ter uma aprendizagem de tolerância, de paciência, de tranquilidade, né, de ter esse olhar para o outro. Então, realmente vai fragmentar bastante até a convivência entre essas pessoas. Lília, eu vejo muito que nas minhas falas sou eu que falo mais. Pois perceba, isso vai te ajudar também a ouvir mais dos outros e também trazer uma aprendizagem com a convivência dos demais. Então, esses 4 tipos de escutas, assim, não são escutas, né? Na verdade, não são erros. São erros, é. Porque existem a escuta ativa e a escuta empática. Não é isso, doutora? Isso, a escuta ativa é aquela que eu não preciso nem falar. Eu estou a escutar, observando o outro, a forma como ele está ali respirando, a forma como ele traz, aí movimenta o cabelo, movimenta o gesto do corpo, né, as expressões. Você vai enxergando mais do outro e eu não preciso trazer muita informação, quase nada praticamente. Que até aquelas pessoas dizem, obrigado, você me ajudou bastante. E às vezes você não falou nada. Mas sabe aquele exemplo de ombro amigo? Esse é o da escuta ativa. Né? O máximo que eu posso fazer é justamente, não pode continuar que eu estou lhe escutando, é confirmar, dar o feedback que está realmente escutando o outro. Já a escuta empática, ela vai além. Por quê? Porque pela empatia, ela sabe que não vai ter que dar conselho. Essa história da pessoa, e se fosse com você, como você faria? Se fosse para você, como você resolveria? Essa forma de jogar para o outro é que as pessoas querem que o outro seja a pessoa que vai dar a magia, né, de resolução de alguma coisa, e na verdade também abre um procedimento de ser culpa. Mas foi por causa do fulano que falou aquilo, seguir foi o que fulano disse. Então não é uma escuta. A escuta empática é aquela que eu vou dar devolutiva de falar, mas diante disso, fulano, que você me disse, o que você está achando? Diante daquilo que você me falou, o que mais lhe impactou? O que mais está ao seu ver? O que você sentiu com relação a isso que você está me dizendo? Eu devolvo para aquela pessoa. Porque a empatia não é se colocar no lugar do outro para dizer o que deveria ser feito. Porque ninguém aqui é igual aos outros. Cada um tem sua dor. Então, jamais uma pessoa que sofreu, eu vou dizer, olha, mulher, para de sofrer. Que besteira. Que é isso? A história de sofrimento daquela pessoa. Não posso dizer que é besteira. Eu tenho que reverberar, reconhecer, mas devolver a ela diante de tudo que você me disse. O que isso está reverberando em você? O que isso ressignifica para você? Ou pesa em você? Ou como você vê agora? Não, na verdade, eu não vejo que isso não é muita coisa assim não, sabe? Depois disso tudo eu estou vendo, então você já sabe a resposta. Né? Então, a escuta empática é aquela que eu devolvo para a pessoa a forma como ela vê com um novo olhar daquilo que ela narrou. Às vezes, a escuta ajuda as pessoas porque elas narram novamente. O trabalho do psicólogo, do psiquiatra e de vários terapeutas é justamente isso. Eu vou te dar teu espaço para tu se escutar de novo, porque é importante. Então, a CNV, e até mesmo para trazer aqui uma nitidez, ela não toma o espaço do psicólogo, do psiquiatra, que são profissionais preparados para justamente nos ajudar em diversas situações que a gente às vezes não sabe como resolver, como se ajudar. Mas a escuta da comunicação não violenta, ela é humana. Qualquer um de nós pode fazer. E para qualquer idade, né? Tem crianças que nos ensinam a prestar atenção, né? Você trazer aquele olhar de cuidados para com a criança, para com o filho adolescente, para com o seu companheiro, ou sua companheira, cônjuge, e para os nossos idosos. Então, para todas as pessoas que convivem com a gente, na nossa família, na comunidade, é importante se humanizar na escuta. Isso qualquer um pode fazer. Aliás, todos nós temos que fazer. Presta atenção. Doutora, eu queria saber o endereço do seu consultório. Doutora, com essa calmaria, com esses exemplos, com essa forma de lidar, eu também quero conversar com a senhora. Não. Já fui sua aluna, viu? E cada dia aprendendo mais com você. E essa calmaria, essa escuta, faz com que a gente acabe se sentindo importante, né? Se sentindo acolhida.
né? Exato. É como se o fardo ficasse mais leve. É como se esse diálogo com essa escuta, com essa compreensão no olhar, na atenção, mudasse todo o circuito daquela pressão, daquele... Porque às vezes a gente quer conversar porque está com algum assunto, com as caixinhas fora do lugar, e o diálogo faz com que a gente consiga organizar, né? Organizar os pensamentos, organizar os planos a se fazer, onde encontrar a saída e às vezes até só relaxar para continuar vivendo aquele problema e conseguir vencer ele, né? Então essa escuta, ela faz toda a diferença. Faz, e a gente também observa a questão das falas com sarcasmo, com ironia, com cinismo. Sim. Essas formas que as pessoas falam, elas são violentas, porque eu não sei onde vai agredir ao outro. Sim. Então, uma fala que é, fulano, parece que derrubou, foi quantos litros de perfume em você? Isso é cinismo, Sim. entendeu? É uma brincadeira que, na verdade, você quer afetar o outro. Né? É uma fala que, na verdade, ali está uma questão pejorativa. Então, isso faz com que a gente observe será que eu estou fazendo a mesma coisa que meu amigo, que meu pai, que meu irmão, que minha mãe? Se é um costume rotular os outros, essa comunicação tem que ser corrigida. Você tem que começar a reaprender a forma de não magoar gratuitamente as pessoas. Quando ele fala da comunicação, Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, as pessoas dizem, mas onde é que está sendo violento? A forma como o outro está chegando àquela comunicação. Então, tem brincadeiras que são piadas, que são pejorativas, que magoam as pessoas, principalmente as mulheres, as crianças, as pessoas com deficiência, os idosos, né? Então, assim, as formas com cargos e funções das pessoas. Então, tudo isso, eu tenho que saber como vai chegar até o outro. Então, a forma da escuta, ela vai me auxiliar a saber, fulano, quando eu trouxe essa fala, assim, eu notei da sua expressão, parece que você não gostou. Eu errei, eu cometi algum equívoco. Lília, já que você está abrindo a chance, eu vou falar. Cometeu sim. Isso me magoou profundamente, porque isso é um rótulo que eu já venho carregando há tanto tempo aí. Eu pensava que tinha acabado quando vi no meu trabalho, pá, né? Então, isso faz com que a gente observe que sim, o que é violento é dano, é uma agressão. Então, a comunicação não violenta, ela vai justamente auxiliar a gente a uma cultura machista, a uma cultura regada no ódio, regada no rancor, para que a gente observe que isso pode magoar fulano, então se eu convivo com ele, eu tenho que saber como conversar, como me aproximar, como é que vai ser a nossa convivência. Então a comunicação não violenta, ela dá essa abertura para novas aprendizagens. Doutora, tem alguma situação assim que a senhora vivenciou, que te acendeu assim um pisca-alerta? Teve. Conta pra gente. A gente não errar também. Olha, justamente foi isso. Teve um trabalho, né, não é esse atual meu, já é bem passado, em que a pessoa estava sentada e chegou uma outra com a demanda para mim, relatórios e tal. Lilian, eu preciso daqueles relatórios para juntar com esses. Aí, meus documentos estavam além da mesa desse meu colega, né, de trabalho. E aí, no meu colega de trabalho, fulano, pode pegar aquilo dali, né? E eu estava em pé, estava numa posição já de pé. Fulano poderia passar aquele material ali para mim, para entregar para fulano, e fulano digitando, não olhando para mim. E eu, ai meu Deus, fulano, por favor, poderia... Aí, na hora que eu disse, ele pegou com gosto, pá, jogou assim. Eu falha, aí entreguei para minha colega, né? Ó, tá aqui o material. Aí a minha colega, Lili, como é que tu trabalha com essa pessoa aí? Pelo amor de Deus. Ou pessoa intragável. Não. Ela deu essa resposta. Mas aí passou o tempo e ele tinha acabado de chegar, novo, no trabalho, na minha equipe. E aí eu fiquei, meu Deus, como eu vou conviver com essa pessoa e eu não sei onde eu equivoquei. E como eu trabalho com essas metodologias, né, de escuta, de diálogo, não é possível. Eu convivo trabalhando com isso e não aprender alguma coisa, eu vou atrás de saber onde foi que eu cometi algum equívoco.
E aí, nada melhor do que a gente lanchar, almoçar com os colegas. É. Adoro. Porque É ali verdade. você consegue ter a endorfina, a serotonina. Então, todos os hormônios, né, que lhe deixam bem, no bem-estar, são primordiais para a gente conhecer as pessoas. Tanto que quando vão namorar, né, vamos logo pro lanche, né? É. Então, é porque justamente vai tendo esses transmissores, neurotransmissores da satisfação do bem-estar. E aí, quando eu, não, vamos almoçar, vamos lanchar e tal, e eu fiz essa trajetória de conhecer a pessoa, que é assim que chegou no nosso trabalho. Então, foi mais ou menos umas semanas, e aí teve um almoço que a pessoa estava bem e tal. Eu falando, eu posso te perguntar alguma coisa, mas também fica à vontade de responder. De boa, Lilia, pode perguntar. Eu, olha, lembra daquele dia de um relatório que a pessoa estava na porta e eu pedi, a matéria estava do teu lado, aí a pessoa começou a fechar a cara. Eu, ai não, estragou a amizade. Eu fiquei em pânico, eu comecei, ai meu Deus. Aí eu, não, mas se não quiser responder, não tem problema. Mas eu gostaria muito de saber o motivo, o que foi que eu fiz, o que aconteceu para que você agisse daquela forma. Lilian, tu lembra como é que tu estava? Eu, não. Você estava de pé e eu estava sentado. Eu me lembro. Pois é. Essa postura e a forma como você disse, pegue aquilo ali que está do seu lado e me dê, né? Eu não lembro se eu disse, por favor, se foi, não lembro. Só sei que ele disse isso. Você estava de pé, eu estava sentado, e você pediu para pegar tal coisa para você. A forma como você expressou e a forma como você estava me remeteu ao meu primeiro emprego como empregada doméstica numa casa de uma pessoa. Né, um patrão, né, bem rigoroso. Então, assim, para mim foi terrível, Lília. Me remeteu àquela visão. Mas não é nada contra você. Mas foi a situação que me remeteu ao meu passado de um emprego que eu fui bastante humilhado. Aí ali eu, nossa, como é grave a forma de como a gente fala ou age numa postura e como aquele outro vai interpretar. Porque a interpretação não é de quem está falando, é de quem vai receber a comunicação. Sim. Então, é por isso que a gente tem que ter mais esse cuidado. Eu fiquei, nossa, que aprendizagem eu tive agora, nessa minha convivência. E eu trazendo uma comunicação que aquela pessoa lembrou logo de um estalo emocional, de um dano na vida daquela pessoa. Aí, hoje a gente fala, mas Lília, problema dele, né? Tudo bem, é o estalo emocional daquela pessoa, mas veja, eu trouxe à tona o sentir dele. Aquela conjuntura contextual da nossa cena foi trazida à tona. Então, assim, por mais que o emocional dele tenha aquela cicatriz que pode ser reaberta, eu saber de que forma eu fiz, de como... É uma percepção humana. Eu percebi que não ficou legal. Então, alguma coisa aconteceu e eu tenho que reatar esse diálogo. Isso é na convivência. Ah, porque o meu marido brigou comigo, chateado, a gente, né, se apartou. Mas tem a possibilidade de diálogo? Mantém a possibilidade de diálogo. Tenta conversar, tenta buscar, tenta ver. Ah, me desentendi com o irmão. E assim por diante. A não tentativa da convivência é através do diálogo que a gente consegue conviver. Se eu não conseguir reatar a comunicação e a escuta, aí realmente se perde a possibilidade de conviver. E essa pessoa hoje, ela trabalha em outra instituição pública, a gente se encontra várias vezes e é impressionante, assim, como é gratificante a gente sentir realmente a comunicação não violenta, saber escutar, saber conversar com o outro, né? Escutar o outro, sentir o outro, né? Que a gente é o espelho para com a pessoa, então a gente não vive sozinho, a gente vive com a comunidade, com várias pessoas. E esse profissional, assim, é maravilhoso. E hoje eu tenho, assim, uma visão, assim, muito, muito gratificante da gente ver o quanto a gente tem que reaprender todos os dias. E não é se distanciando que a gente aprende, é convivendo junto. É um ato de coragem, porque já ter vivido aquela situação, poderia se trancar, não gostou daquela atitude, se afastar daquela pessoa, né? E assim, não se referir mais a ele ou já tratar como uma pessoa grossa e se afastar. Como a maioria não, fez. como a maioria faz, né? O nosso ego, o nosso eu, né? A gente acaba se distanciando das pessoas, não tentando compreender, não tentando ouvir. Então, foi assim um ato de coragem, né? A escuta, ela é um ato de coragem, que foi o que a senhora fez, né? Esperou um momento bom, foi conversar com ele e não foi jogando nele a culpa, foi tentar compreender o que aconteceu e por que ele fez aquilo, né? Então, assim, nem estava no seu subconsciente de magoá-la, né?
Foi uma ação espontânea que causou no outro uma reação que não condizia com a sua necessidade naquele momento, que era só os papéis, né? Só queria pegar os papéis, né? Isso é interessante porque me fez lembrar de uma vivência que a gente teve com mediação escolar numa das escolas de Fortaleza, e um aluno dizia: eu não sou o cão, eu não sou a peste aqui da escola, então aguente. Vou quebrar, vou depredar, vou fazer o que for de fazer aqui na escola. Perceba, o rótulo foi empregado nele, não é que ele seja. Não é que ele seja. Então, muitas vezes, a nossa convivência, as pessoas se distanciam, perdendo a oportunidade de reconhecer quem é aquele ser humano. Então, pode ser da escola, pode ser num posto de saúde, na equipe de trabalho, pode ser em tantos lugares onde tem relações humanas que a gente, eu vou rotular fulano assim, então não quero saber dele, elimino fulano. Não, conquiste a amizade dele. Aí do rótulo já vai para o bullying, já Pronto, vai para outras, né? Vai para os preconceitos. Já vai para os preconceitos. Aí já causa a exclusão daquela pessoa naquele ambiente, torna mesmo aquele indivíduo diferente, né? É como, não beijei não, agora eu vou beijar, porque estão dizendo que eu beijei, né? Não acontece muito isso nas escolas, né? Então, assim, não fiz não, mas agora eu vou fazer, porque estão achando que eu fiz, né? É o rótulo, como a senhora fala, né? Exato. E nós vamos aqui agora ver os nossos ouvintes que estão aqui de olho no programa Vozes do Coração, na audiência com a doutora Lília Gondim. A gente manda aqui um abraço para a turma da mediação, né? Sim, um abraço grande. Pessoal, para a turma da mediação, que tem muita gente que já foi aluno da doutora Lília, e a gente é fanático por essa mulher, para aprender, absorver o conhecimento que ela traz para a gente. Hoje eu vou sair daqui diferente, né? Mais perceptiva, mais, tentando me corrigir também, porque às vezes a gente só quer jogar a culpa no outro, né, doutora? A gente só acha que o outro tem a responsabilidade, a gente só quer ser bem tratada, bem cuidada, a gente não acha que erra, a gente não acha que magoa, né? A gente não acha que peca, a gente sempre se julga certo, perfeito, que a gente faz tá tudo certo, né? Maturana, ele é um chileno, e ele dizia o seguinte, que na escuta nós somos corresponsáveis. Então, eu falei algo para você, mas como você interpretou, entendeu? Então, tem a minha responsabilidade aí no meio. É uma corresponsabilidade. Pois é, e a gente não consegue se avaliar assim, né? A gente quer sempre achar que a gente tá certo, que a culpa é sempre do outro, né? A gente tem essa dificuldade, essa resistência de assumir os nossos erros e tentar nos reconhecer também, né? E assim, essa escuta, esse aprendizado aqui que a senhora está trazendo para a gente, comunicação não violenta, isso tudo faz com que a gente reveja os nossos atos, né? E que a escuta não violenta, ela traz para a gente um certo senso de mais amor pelo próximo, né? De mais compreensão, de cuidado com o outro, né? Estou aprendendo isso tudo agora. É como o ciclo de convivência, né? De cultura de paz, né? Que é feito nos equipamentos públicos, né? Nas instituições. E que é a oportunidade que a gente que está participando desse ciclo, que eu já participei, e assim, a gente coloca aquelas emoções adormecidas, né? Coloca aquela feridinha para fora, né? Coloca a feridinha para fora e a gente se vê, a gente se percebe, joga para fora e sai dali com a mochila vazia, né? Verdade. Então, assim, o Círculo de Cultura de Paz traz isso. Resgata as emoções, as coisas que fazem bem e rebola lá no lixo, na caixinha do lixo, o que nos serve, né? A gente agora, assim, eu trabalho na SPS, juntamente com a Cristiane Holanda, como gestora, né, da assessoria de mediação. Nós somos muito procuradas para justamente ofertar o curso para os equipamentos públicos, para as demais instituições. Então, assim, se eu estou tratando com uma pessoa do atendentemente do público, né? Eu preciso saber como eu estou me comunicando com essas pessoas. Recentemente, a gente formou a equipe do Caminhão Cidadão, né? Para eles terem essa escuta, para eles terem esse olhar, a forma como atender e falar com as pessoas, porque é assim que a gente vê. Como é que eu estou escutando a pessoa, se é um atendimento ao público, mas que público?
o público vai ver com as suas emoções, é como você Sim. está para ele. Então, são todos profissionais realmente que precisam, a própria família que precisa, né? Saber identificar, saber perceber o outro. Vou mandar o ofício lá do Instituto Vidas. Lá e eu já estou fazendo o meu apelo. Então, às vezes, é a falta de conhecimento também que traz essa fala para essas mães que acabam não... É verbena, não, é herbena, não. É um nomezinho parecido assim. Não tô lembrando. Depois eu vou te falar o nome dela. Assim. Então, assim, doutora, já vou deixando aí o meu apelo para a senhora, lá para a SPS, para dar esse curso para essas mulheres, porque ajuda, né? Principalmente quem trabalha com o público, né? Que atende todos os dias. Olha, todos os dias, eu falo assim, não só no Instituto Vidas, mas em diversas outras instituições. Todos os dias, essas mulheres, elas recebem pessoas para cadastrar, perdidas, as mães com deficiência, muito embora muita informação, quando ela recebe esse diagnóstico, ela fica, eu vou para onde? Laécia. Pronto, correto, a Laécia. Um abraço, Laécia, para você, querida. Beijo grande. Beijo grande. Doutora, então, assim, essas mulheres, elas chegam na instituição, elas não sabem por onde começar, né? Então, assim, o acolhimento, a escuta, né? A comunicação não violenta, a escuta ativa. Olhar para a criança, muita. porque não é uma questão de, tá certo, porque às vezes não quer ver como está a criança, como ela se encontra e quer só realmente repassar. É importante que você veja que são várias tipologias, né, diferenciadas. E você tem que identificar também na percepção. Na percepção. Eu caminhando e conhecendo essas famílias, doutora, eu criei uma proposta, um curso que se chama Borboletas. E aí eu lancei esse curso para a escola Centec. E a ideia é capacitar mulheres que querem trabalhar com pessoas com deficiência e também algumas mães que sentem essa dificuldade. Então, nesse curso, a ideia é trazer professores, pessoas que tragam orientações de uma criança teve um espasmo no instituto, uma convulsão, como é que a gente vai fazer? Então, vai ter um profissional para sinalizar para ela como fazer. Precisa saber o que é TDAH, o que é TEA. Então, vamos lá, uma psicóloga para explicar os sintomas, o que é birra, o que é, né, o desenvolvimento da criança, o que precisa. Aí vem um advogado para ensinar quais são os direitos, onde recorrer a esses direitos. Então, esse curso, ele traz 10 disciplinas para que essas mulheres tomem esse conhecimento, principalmente essa questão, ele vai começar a gente vai começar a dar esses cursos em todas as instituições do Ceará a partir de janeiro. Ai, que coisa. Projeto Borboleta, uma criação do Instituto Vidas em parceria com o Instituto Centec, para que a gente possa trazer essa informação para essas pessoas. Porque muitas vezes você chega no CRES, no CRAS, as pessoas querem o emprego, né? Mas não tem habilidade, não tem conhecimento de como fazer, de como ajudar, né? Então, assim, esse curso vai trazer para essa pessoa que fica no balcão, que fica na recepção, que vai atender, que vai orientar, esse conhecimento para que ela possa facilitar a vida daquela família, né? Precisa ir para o hospital, precisa passar pelos médicos X, precisa, né? Então, assim... E é importante demais, porque assim, da mesma forma que eu tenho um bebê que tem vários choros diferentes, para toda uma situação de necessidade, é um choro diferente. Não é o mesmo choro de mamar para a fralda suja, para uma cólica, são choros diferentes. Você tem que identificar. Então, daquilo que você convive, do que você trabalha, você precisa identificar. Então, eu não posso pegar uma birra de uma situação de criança X, para uma situação de TEA, de TOD, né?
são birras diferenciadas e também tem aqueles moderados, leves e graves. Então, a gente também precisa ter esse conceito. Assim, eu parabenizo demais a construção do curso para os profissionais cuidadores, porque não é qualquer cuidador. Não é. Ele tem que realmente Não é. ter um conhecimento dessa temática e saber também levar conhecimento a quem ele convive para dizer, olha, não é de qualquer jeito. Né? Nós temos esses profissionais que precisam estar nas escolas porque é uma necessidade da educação, Demais, né? educação Ter uma junta. cuidadora, ter uma mediadora. Então, assim, quem são essas pessoas? Cadê a capacitação profissional para essas pessoas estarem lá? Né? O que precisa para elas compreenderem isso? Então, isso vai facilitar, né? Para a gente não ver aquela criança, deu 9 horas, liga para os pais para ir para casa, porque não, né? Não tem aquela pessoa para dar aquele suporte necessário que aquela criança necessita. Então, essa proposta desse curso é isso. Interessantíssimo. Né? Tem nós temos avós que são as avós mães. Né? Então, assim, é aquela mulher que já criou sua família, já está com algumas limitações na saúde, né? Já não goza de tanto vigor para enfrentar aquele tratamento daquela criança com deficiência. Mas se ela tiver orientações básicas, isso vai facilitar a vida dela, para ela cuidar das crianças. Público. Junto com os avós, com certeza tem a questão dos pais, os cônjuges, né? Sim, separados. Separados. Então, também para esse público é interessante, para eles saberem o que necessita, o que é preciso, que não é o mesmo produto de uma criança X de reparo, também uma criança TOD de TA, tem necessidades especializadas, diferenciadas, que tem que ter esse, não é uma questão de gasto a mais, mas o gasto necessário para a qualidade de vida daquela criança. Sim. Então, por mais que haja também os divórcios, seria interessante chamar esse público também. Porque quando tem os avós, né, nessa questão de dar atenção, às vezes também é fruto de casais divorciados já. É verdade. Aí a parentalidade vem junto. E a comunicação não violenta está nesse curso. É primordial, né? Essa comunicação, esse cuidado, porque as pessoas que vão estar na frente desse atendimento, elas precisam né, ter conhecimento, ter habilidades para lidar com esse público. Então, eu também sou apaixonada por esse projeto. Nossa, que coisa linda. Assim que lançar, nós vamos já procurar a doutora Lilian Gondim para saber onde é que a gente identifica esse povo para dar essas aulas. Vai ser muito bom. Então, doutora, muito obrigada pela sua participação. Deixei uma mensagem especial para o seu público, para os seus fãs como eu. Gente, é um prazer imenso. Agradeço a Vozes do Coração estar abrindo essa oportunidade, trazer o assunto da comunicação não violenta, que é muito, riquíssimo, né, para mim e para todos. E passar esse pouco para vocês, né, que com certeza já vivenciaram, já se identificaram com muitas questões, né, da importância da escuta e da comunicação. Eu deixo um abraço, uma gratidão, né, e estou aqui à disposição, né, para sempre estarmos fazendo essa conexão novamente. Então, tudo de bom para vocês, felicidade a todos. Muito obrigada, doutora. Sua participação fez toda a diferença. E você pode acessar aí no Instagram da Rádio Sol Leste. Fica gravadinho aí como podcast para você assistir toda essa matéria. Se você não acompanhou tudo, vai lá na bio do Instagram, acessa lá a pastinha Vozes do Coração e acompanha esse grande conhecimento que a gente trouxe hoje, que a gente vai levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Tudo que a doutora trouxe hoje são ensinamentos para o nosso dia a dia, nosso reconhecimento, melhorar a qualidade de vida de pessoas e a nossa. Uma pessoa saudável, de bem com a vida perto da gente, não tem igual. Eu agradeço a oportunidade e até próxima sexta.